Bom dia, gente. A aula vai ser de ciências e vai ser uma aula de reposição, né? Daquelas aulas, daquele período que a gente passou sem aulas, né? De março e abril. Aí vai ser novamente sobre o coronavírus, né? A gente já teve uma aula sobre isso, mas vamos ter outra. E esse conteúdo é para vocês realizarem a atividade de reposição. Ela está no final do bloco de atividades que vocês vão receber. Vocês receberam, né? Já no caso. Então vamos relembrar um pouco sobre o coronavírus, né? O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, ou seja, eles atacam principalmente o sistema respiratório, né? Um novo coronavírus foi descoberto em dezembro de 2019 lá na China. Como ele falou aqui, ó, é uma família de vírus, então existem diversos tipos de coronavírus. E um novo foi descoberto em dezembro de 2019 lá na China, né? E ele causa a doença também chamada de Covid-19, que é a que a gente está passando, né, atualmente. E essa doença é transmitida principalmente por meio da saliva ou secreção nasal de uma pessoa contaminada, né? Então, por isso, a importância na higienização das mãos e também a utilização de máscaras. Aí só outros exemplos de doenças causadas por vírus são a dengue e a chikungunya, né? Que é bem presente aqui no Brasil, essas duas doenças. Como medidas de proteção importantes no combate contra a contaminação desse vírus, a gente pode destacar, né? Que são medidas para combater esse vírus, para que não se contraia ele, né? Primeiro, lavar sempre as mãos com água e sabão, né? Por causa da higienização que eu acabei de falar. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, porque essas são as principais portas de entrada para que o vírus entre no seu corpo. Quando tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com cotovelo ou com lenço, né? Isso serve para você não, se você tiver com vírus, não espalhar para outras pessoas. Evitar aglomerações e manter os ambientes bem arejados, então evitar locais que tenham uma grande quantidade de pessoas e também manter os ambientes arejados, ou seja, manter os ambientes com ventilação, né? Deixar as portas de casa abertas, as janelas, entre outras coisas. Não compartilhar utensílios domésticos, né? Por exemplo, copos e talheres é bom você evitar, principalmente se tiver uma pessoa doente em casa, né? Aí que você deve ter esses cuidados de não compartilhar os utensílios. E se puder ficar em casa, né? Ainda. E se sair, tem que utilizar a máscara e sempre higienizar as mãos com álcool em gel, né? Você leva um álcool em gel na bolsa ou no bolso, né? Para ficar higienizando as mãos. Toda vez que você se lembrar, né? Tocar em algo, aí higieniza as mãos. Mas atenção, se com todos esses cuidados você tiver febre, tosse, coriza, dor de garganta e dificuldade de respirar, procure atendimento médico. Esses são os principais sintomas do coronavírus. Então, se você tiver apresentar esses sintomas, você tem que ir no médico. E como eu falei, o sistema respiratório é o principal alvo do coronavírus, né? Por isso que ele vai dar essa dificuldade de respirar, vai dar tosse, a dor na garganta, entre outros sintomas. Até o momento não há vacina, né, nem medicamento para prevenir ou tratar o novo coronavírus. Né? As vacinas ainda estão em desenvolvimento e em fase de teste. E só para relembrar, ó, as vacinas, o que são as vacinas? Né? As vacinas elas contêm agentes infecciosos mortos ou atenuados, fracos, que induzem o organismo a produzir anticorpos. Então, assim, as vacinas, por exemplo, a vacina do coronavírus, ela vai ter o agente infeccioso do coronavírus, ou seja, o vírus do coronavírus, só que ele vai estar morto, né? Ou bem atenuado, ou seja, bem fraco. E quando a gente coloca esse vírus no nosso organismo, dessa forma, né, ele morto ou fraco, ele vai fazer com que o organismo, induzir o organismo, fazer com que o organismo produza anticorpos, né? E os anticorpos são nossas células de defesa contra os vírus, né? No caso, nesse caso que eu citei, o coronavírus. E a Covid-19 ela chegou ao status de pandemia. O que é uma pandemia? É quando a doença se espalha por várias partes do mundo de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Então, quando a doença chega a esse status, ela é considerada uma pandemia.
E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.